A Secretaria da Saúde convocou uma coletiva de imprensa para falar sobre o Zika vírus. Mas o que preocupa mesmo é a dengue. A cidade pode sofrer uma epidemia no ano que vem. A coletiva contou também com diretores da Vigilância Epidemiológica e do Controle de Vetores. Segundo o secretário da Saúde de Ribeirão Preto, o Zika vírus tem capacidade de se espalhar com muita rapidez. Ele está presente em 18 estados brasileiros. No estado de São Paulo, são 2 casos, um em São José do Rio Preto e um em Sumaré. Ribeirão tem 8 casos sob investigação. E como os sintomas são muito parecidos com os da dengue e a chikungunya, é preciso um exame mais detalhado, que pode levar tempo até o diagnóstico. O exame feito para diagnóstico ou descartar o diagnóstico de Zika vírus é apenas um, que é um exame de pesquisa do material genético do vírus, uma fita de RNA que o vírus tem. É um procedimento, às vezes, que leva um certo tempo e a confirmação final é feita pelo Instituto Adolfo Lutz. O secretário afirma que a cidade está preparada para a doença, mas não dispensa a preocupação. Estamos preparados, embora a situação tenha uma dimensão de desconhecimento muito grande, pois é uma doença que não havia ainda se manifestado no Brasil e também não havia se manifestado em outros lugares com a gravidade que nós registramos aqui. Como Ribeirão Preto ainda não tem nenhum caso de Zika confirmado, a preocupação maior tem sido com a dengue. Já são 3.993 casos da doença. De outubro para novembro, o número triplicou, passou de 80 para 196. Se continuarmos neste ritmo, a cidade corre o risco de ter uma epidemia no ano que vem. É a população quem dá condições favoráveis para a proliferação do mosquito. Além de não deixar água parada, existem medidas alternativas que qualquer pessoa pode fazer para combater o mosquito. Nós orientamos a utilização do sal e a utilização da água sanitária. Se uma vez por semana ela fizer a remoção mecânica, que a gente fala, que é virar a garrafa, que é tampar o vaso sanitário, que é tampar o ralo, entendeu? Isso já é um controle. O secretário da Saúde também deu explicações sobre o Zika vírus em uma reunião da Comissão Especial de Estudos Ribeirão Preto Sustentável, comandada pelo vereador Marcos Papa. E o secretário nos informa que a expansão da população do Aedes em Ribeirão Preto é vertiginosa e que então a secretaria deverá adotar medidas junto a outras instâncias do governo municipal para prevenir. No momento, a situação é muito preocupante. Renata Carvalho para o Jornal da Clube. O Feto, a cidade estaria mesmo tão preparada para enfrentar uma doença que nem o próprio país conhece a fundo? Bem, eu não acredito. Bons governos resolvem problemas. Excelentes governos evitam que eles existam. Essa é uma diferença aparentemente sem sutileza, mas não é não. Pressupõe planejamento, prever para prover. Isso é o que diz velho provérbio brasileiro. Nós estamos no terreno da ecologia, do meio ambiente, das preocupações ambientais. E nós verificamos então que no centro está exatamente o ser vivo, antes de mais nada. Os maiores seres vivos ao longo dos tempos desapareceram. Agora está em vias de desaparecer um conjunto de seres também de grande porte. Desapareceram todos os tipos de dinossauros, antropossauros. Sauro em grego quer dizer lagarto e dino, terrível. O dinossauro era o maior deles, um lagarto terrível. Desapareceu, enorme. Os que têm grande porte atualmente estão em vias de desaparecer. A verdade é que os últimos são aqueles que na zoologia nós chamamos de incluídos na entomologia. São os insetos. E essa é a batalha final que já começa a ter alguma coisa que nós poderíamos dizer de preliminar, de insight, alguma coisa assim como uma espécie de flash, mostrando aquilo que poderá ser, no fundo, o filme. Nós vivemos uma época também, que já está provada, que a Terra começa a ter um aumento da sua temperatura média, o efeito chamado efeito estufa. Bem, esse aumento da temperatura média forma
um caldo de cultura para o retorno de moléstias que nós já pensávamos erradicadas, as chamadas moléstias tropicais. Dentre elas, incluem-se essas, do Egito. O nome do inseto é Egito. Aedes é o habitat dele, a construção. Daí vem exatamente o quê? Vem o edifício, que é uma grande construção, que nós usamos, a edícula, que é uma pequena construção, e o agente que deve cuidar do combate do Egito, que é o vereador, o edil. O edil de Aedes também. É ele que cuida do desenvolvimento de uma cidade. Bem, nós estamos numa realidade, então, que mostra que nós precisamos tomar aquilo que se chama cura. Curar uma pessoa não é devolver a saúde, é cuidar exatamente quando ela já está doente. Queijo curado não é um queijo doente. É um queijo que está sendo cuidado. É esta a realidade que tem que se fazer. Para isso, o poder público tem que orientar e convocar a população para evitar que o problema exista. Essa é que é a grande realidade que nós, afinal de contas, acabamos nos esquecendo e quase com uma ponta de humor. O humor, nesse caso, é a delicadeza do desespero.